O mundo está vivendo uma transformação sem precedentes na ordem global. Neste quadro, um dos fatores mais destacados é o papel que o Sul Global está desempenhando. Trata-se de uma vertente política e econômica que contrasta com interesses neocolonialistas. Sobretudo com a cooperação Sul-Sul e a apresentação das demandas dos países emergentes, o Sul Global está trilhando seu próprio caminho e lutando por alternativas. Nesta reportagem, entrevistamos o professor Paris Hieros, doutor em Relações Internacionais e professor de Economia Mundial na Universidade do ABC, em São Paulo. E Lucas Guissoni, doutorando em Economia Política Mundial na mesma universidade. É sobre isto que tratamos na reportagem a seguir. Estamos numa fase histórica sem precedentes, nesse ainda início do século XXI, caracterizada por uma maior integração e convergência entre os países do Sul, né, depois de décadas de atrasos e perdas na iniciativa, em assuntos internacionais. Vale lembrar que, após a reunião de Bandung, há quase 70 anos atrás, em 1955, foi idealizada, né, a emergência do Sul, né, cujas características seriam mais ou menos as mesmas que a gente está vivenciando hoje, ou seja, uma maior cooperação Sul-Sul, em termos tecnológicos, em termos culturais, em termos econômicos, né? Uma maior autonomia de ação, um maior espaço de manobra para fazer política nacional e também uma maior capacidade de se posicionar a partir dos seus próprios interesses nacionais na política internacional. Então, essa era em poucas palavras, né, as reivindicações da Conferência de Bandung. As primeiras 2 décadas posteriores à Conferência de Bandung, até os anos 70, houve uma crescente emergência, uma radicalização, inclusive, das relações dos países do Sul. Porém, né, a partir dos anos 80, quando estourou a crise da dívida, e houve um retrocesso muito grande por 3 ou 4 décadas, né, quando o Norte retomou a iniciativa e começou a pautar os assuntos econômicos e outros da política nacional e contra os interesses do Sul. Essa fase está sendo novamente superada, né, ou desafiada, enfim, há uma fase de enfrentamento, né, através de organizações como os BRICS, outras iniciativas regionais, né, os G77, mais a China, que se reuniu em Havana, e uma série de outras iniciativas em nível regional, que também faz valer, né, os interesses do Sul. Claro que existem muitos desafios ainda, porém, precisamos ter consciência que estamos numa nova fase, idealizada justamente há 70 anos atrás, na Conferência de Bandung, que precisa ser agora levada para frente, né, para superar as contradições que ainda vigoram nesse sistema internacional. Bom, obrigado, Zé, pelo convite mais uma vez. Agradeço aí a oportunidade e também desejo um bom momento aí aos nossos espectadores, né? Olha, Zé, eu acho que para a gente começar a tratar desse assunto, né, a gente precisa entender que esse momento atual ele não é o primeiro ciclo de emergência da periferia, nem o único, né? A gente poderia citar, por exemplo, o ciclo que dirigiu as movimentos de libertação nacional, né,
nas ex-colônias, depois de 1945. Eu não quero com isso tirar o otimismo do momento, mas qualificar ele, transformar ele num otimismo da ação, né? O saudoso Samir Amin, economista egípcio, ele escreveu um pouco antes de nos deixar que os desafios do momento atual estão caracterizados por derrotar um desenvolvimento que ele chamou com características lumpen, né? Um desenvolvimento fraco que o imperialismo oferece às periferias, e derrotar também a geoestratégia imperialista, né? Em relação ao desenvolvimento, ele destaca que as tecnologias que vão surgindo, elas são tecnologias que poupam trabalho, né? Que foram tecnologias que, historicamente, presidiram o desenvolvimento do centro do capitalismo, né? E esse centro, norte global, ele exportou trabalho, né? Inclusive para as regiões que hoje são periféricas, tá certo? Então, atualmente, o que acontece é que as plataformas, né, essa plataformização, ela absorve o excesso de trabalho que vai sendo gerado, né? E também uma outra consequência é que é feito um uso predatório da natureza, né? Com expansão da fronteira agrícola, uso predatório de fertilizantes, energias não renováveis, né? Então, a mudança tecnológica ela deve ser compatível com a produção camponesa e com o emprego não rural, né? Eu acho que, em relação a derrotar a geoestratégia imperialista, esse momento que a gente tem atualmente, ele parece oferecer condições mais favoráveis a isso. Mas não sei se tanto assim em relação a promover um desenvolvimento de caráter mais qualitativo, né? A China, na sua trajetória, ela conseguiu enfrentar esse desafio, né? E algumas pessoas acreditam que a China ela vai dar isso para nós como uma dádiva, mas, na verdade, nós, né, os povos periféricos, a gente tem que fazer isso internamente a partir das nossas próprias forças, né? Derrotando o imperialismo e promovendo uma reforma agrária revolucionária, né? Que produz uma relação campo-cidade e também uma relação humanidade-natureza que seja mais equilibrada.